Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 até o 13. Está escrito assim: Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Mas esse capítulo nós vemos a coleta que estava acontecendo para os crentes da Judeia, e o apóstolo Paulo ele vai dando ensino, né? O ensino como deve ser realizada essa coleta, qual a motivação que deve haver no coração deles, enfim, é um ensinamento que nós extraímos aqui desse capítulo 8. E aqui está falando sobre dinheiro, sobre finanças. Eu não quero me ater apenas à questão financeira aqui, mas eu quero extrair desse capítulo com os irmãos um princípio, algo, uma estrutura de atuação no reino de Deus, a forma de Deus de pensar sobre as coisas. Aqui é exclusivamente sobre dinheiro, e aí nós podemos aplicar para as nossas finanças, mas também podemos expandir esse conceito para outras áreas da nossa vida. Então nós lemos aqui nesses versículos o apóstolo Paulo falando, olha, completem essa obra que vocês começaram e façam com prontidão, porque se há prontidão, ou seja, se há esse desejo no coração de fazer, não algo por imposição, mas porque vocês desejam realizar, então a contribuição é aceitável. E daí ele completa, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Porque o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. O intuito é que todos desfrutem. Aqui, dentro do reino de Deus, o intuito é que todos desfrutem. Não que alguém seja sobrecarregado enquanto o outro está sendo aliviado. Amados, isso é um princípio que nós vemos na questão financeira. Então, aqui o que está falando sobre a questão financeira, ofertem de acordo com aquilo que você tem. Não vá fazer uma oferta tola, querendo dar algo a mais do que você tem, a mais do que você pode, a mais do que você tem disponível para fazer. Não faça isso. Seja pronto, seja generoso, entregue conforme aquilo que você propôs ali no teu coração. O Senhor mesmo supre todas as nossas necessidades. Mas não faça algo de forma insensata. Não dê a mais do que você pode. Isso é insensatez. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque o intuito não é que alguém seja sobrecarregado enquanto outra pessoa vai sendo aliviada. O intuito é que todos possam desfrutar de tudo isso que está disponível aqui para o corpo de Cristo. Amados, nós podemos trazer esse conceito, primeiramente, aplicar como está aqui no capítulo 8 a respeito de ofertas. Então, nós não vamos ofertar além daquilo que nós temos, não nos comparando com as outras pessoas, não olhando para os outros, mas fazendo de acordo com aquilo que nós temos e de acordo com aquilo que está proposto no nosso coração. Olha o que a palavra fala, se há prontidão, ou seja, se eu faço algo do coração, não porque alguém está me impondo a fazer, aí sim essa contribuição é aceitável. Por quê? Porque não é a quantidade que eu dou, mas é se eu estou dando com prontidão, com generosidade, é de todo o meu coração. E eu não vou fazer isso me sobrecarregando, fazendo além das minhas possibilidades, mas eu vou fazer algo com generosidade, de acordo com a minha possibilidade. Então nós podemos aplicar isso na nossa vida financeira e podemos aplicar isso, amados, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos visto assim muitos relacionamentos sendo destruídos, amizades, famílias,
dentro da igreja, muitas pessoas com um conceito equivocado a respeito de se doar. Não apenas doar no sentido as nossas finanças, mas doar o nosso tempo, doar o nosso trabalho. Por isso que eu falei, vamos aplicar esse conceito aqui para todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas se dispõem, por exemplo, a servir na igreja e vai de todo o coração, olha, eu quero ajudar nessa área aqui, eis-me aqui, fala para o pastor, para o líder, eis-me aqui. Mas aí, de repente, falta gente, tem necessidade, isso, e vem aquela pressão sobre a pessoa que já está ali, começou ali de todo o coração, mas de repente vem uma pressão e ela pega outra área, faz mais uma coisa e de repente ela já não está mais fazendo dentro das suas possibilidades, ela está além, ela está se sobrecarregando e de repente aquela pessoa está fraca, ela está depressiva, ela está ansiosa, ela está assim, quase oprimida, porque é tanta carga sobre ela que ela não está conseguindo suportar. Amados, a gente precisa trazer esse conceito para a nossa vida. Sabe, eu sempre falo, existem momentos da nossa vida que sim, nós estamos mais calados, mais quietos, sendo tratados, moldados ali por Deus. E normalmente nesses momentos, às vezes nós nos afastamos um pouco, ficamos mais quietos, mais na nossa, e cada um tem um tempo. Tem pessoas que estão ali durante 1 mês, 6 meses, tem outras que ficam 1 ano, 2, 3, 5, porque cada um tem um processo, cada um tem uma forma de receber esse alinhamento de Deus. E aí muitas vezes nós não conseguimos compreender isso na nossa vida, e por não compreendermos essas limitações na nossa vida, nós também não conseguimos entender na vida do outro. E aí por isso tem, não sei vocês, irmãos, mas eu tenho percebido assim, uma atmosfera tão ruim entre, muitas vezes, né? Não é sempre, não, mas muitas vezes uma atmosfera tão ruim, porque é um peso, é uma angústia. De repente servir a Deus não é algo mais gratificante, mas é um peso, é sempre uma carga. Amados, é porque não está sendo de prontidão e não está sendo de acordo com aquilo que a pessoa tem. De repente está sendo por imposição, de repente está sendo porque alguém está quase obrigando o outro a fazer, está sendo por manipulação, e não de prontidão e de acordo com o que alguém tem. Mas a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites para aprender a respeitar os limites dos outros. Sabe, Deus tem ministrado isso no meu coração e eu tenho aprendido isso na prática, na vivência, no meu dia a dia. Aprendendo a respeitar os meus limites, aprendendo a respeitar aquilo que eu tenho. Eu vou fazer de acordo com o que eu tenho e não de acordo com o que eu não tenho. E eu tenho me dedicado a compreender o momento em que eu vivo, a compreender em que estação eu estou, o que Deus está trabalhando comigo. Mas a gente precisa aprender a viver assim. Quando a gente vive assim, a gente vai desfrutando de todas as estações, até mesmo da estação do inverno, em que a gente olha e parece que não tem folha, que não tem fruto, que não tem nada, tá tudo seco. Até nessas estações nós começamos a desfrutar das estações que parecem de sequidão, mas não são de sequidão. São aquelas estações em que o fruto não está aparente, mas ele está sendo germinado aqui dentro de nós. E aí muitas vezes nós somos pressionados. Você tem que dar fruto agora. Mas não é o momento, ainda está sendo germinado. E aí se eu tentar oferecer aquilo, seja em forma de serviço, seja em forma de dinheiro, seja na forma que for, se eu tentar oferecer aquilo que eu não tenho ainda em mãos, não vai dar certo, eu vou me sobrecarregar. Então, se eu consigo detectar isso na minha vida,
eu consigo detectar na vida dos meus irmãos e aí a vida fica mais leve, os relacionamentos ficam mais leves. Eu não preciso pressionar o outro, porque eu vou entender o tempo do outro, a estação que o outro está vivendo, o momento em que o outro está vivendo. E eu vou deixar que haja prontidão e não obrigação. Não vou obrigar ninguém a fazer alguma coisa por mim, mas eu vou deixar que seja na prontidão para quem é líder. Para quem é líder de célula, para quem é pastor. Sabe, amados, nós precisamos aprender a discernir o tempo, as estações na vida dos nossos irmãos. E não ficar pressionando, você tem que fazer isso, você tem que isso, tem que fazer aquilo. Não, deixa ele no tempo dele com Deus. Nós estamos aqui, para quem é líder, liderança está aqui para fortalecer, para ajudar, para dar uma palavra de encorajamento. Às vezes é necessário dar uma palavra de correção, faremos isso. Mas não somos opressores. Não estamos aqui para oprimir o liderado, pelo contrário, para oferecer ajuda, para servir. Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. E aí nós começamos a compreender, e aquele que às vezes se sente oprimido ali, a dica, o incentivo da palavra de Deus é: faça com prontidão. Ou seja, tenha isso no teu coração. Não, eu vou fazer de todo o coração, de acordo com o que alguém tem, de acordo com o que você tem. Não queira dar o que você não tem. Talvez você esteja vivendo um momento, vou dar um exemplo aqui. Talvez você acabou de ser mãe, né? Seu primeiro filho, você acabou de ser mãe. Então é tudo novo para você. Você está aprendendo sobre a maternidade, você está aprendendo até mesmo sobre... Acabou de ser mãe, o teu corpo já mudou, já teve toda a questão hormonal. Você está aprendendo todas as coisas, é tudo novo para você. É uma estação nova, é um momento novo. E aí você deixa algumas coisas, eu não vou conseguir nesse momento fazer isso ou aquilo, não vou poder fazer. Preciso me dedicar agora, eu acabei de ter um filho, eu preciso me concentrar, é um momento diferente. E aí muitas vezes a pessoa se sente, essa mulher que acabou de ser mãe, ela se sente pressionada porque ela tem que continuar a fazer todas as coisas que ela fazia antes de ser mãe. Eu tenho que fazer e eu tenho que conseguir. Não, amados, não é errado você frear um pouquinho e dizer: opa, agora eu vou dar um tempo. Isso aqui eu estava fazendo, eu não vou conseguir fazer. Isso aqui eu continuo fazendo, porque isso eu consigo me adaptar, me ajustar, dar certo, vou continuar. Mas isso aqui não. Isso aqui não vai dar para esse meu tempo, para esse meu momento, eu vou ter que tirar. Não é errado nós ajustarmos, alinharmos e sempre buscando a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Continuo aqui, não continuo? Amados, e esse é um princípio, é como Deus pensa. Deus não tem problema nenhum quando nós, às vezes, nós achamos que estamos recuando, mas na verdade em Deus nós não estamos recuando. Nós só estamos nos posicionando para tudo aquilo que Deus está fazendo em nós. Dei esse exemplo dessa mulher que acabou de ser mãe. Talvez ela não consiga fazer algumas coisas agora que ela fazia antes. Até mesmo lá no seu serviço na igreja, por exemplo. E ela vai deixar, e aí tem irmãos que vai dizer: ah, mas ela tem que continuar. Ah, ela tem que fazer. Ah, ela tem que conseguir. Sabe, amados, a vida com Deus, ela é uma vida que ela é para ser em descanso. Descanso não é apatia, descanso não é ausência de trabalho, mas descanso é uma vida de paz, em que nós nos posicionamos ali e reconhecemos o momento, a estação em que nós estamos vivendo e não temos dificuldade em dizer sim ou dizer não. Não temos dificuldade em reconhecer os momentos em que os nossos irmãos estão vivendo. Sabe, às vezes nós nos frustramos porque criamos expectativas erradas sobre o nosso irmão. Ao invés de nós estarmos ali prontos para ouvir, como a palavra diz, sejam prontos para ouvir. Nós só queremos falar, queremos pedir, mas o Senhor está nos conduzindo
para um estilo de vida do reino em que nós estamos o quê? Prontos para ouvir. E aí, se nós ouvirmos, nós vamos entender o momento do nosso irmão e vamos dizer, puxa, não é por mal que ele não está fazendo isso. É um momento que ele está vivendo. Nesse momento ele precisa se dedicar mais à família. Nesse momento, talvez, ele precisa se dedicar um pouco mais no trabalho e ele não tem conseguido fazer algumas coisas. Sabe, amados, é uma vida mais leve. A vida com Deus precisa ser uma vida mais leve, porque Deus nos chamou para uma vida de descanso. Eu já falei, não, descanso não é apatia, descanso não é ausência de trabalho, mas descanso é essa vida de paz, em que nós prosseguimos ouvindo a direção do Espírito, realizando aquilo que o Espírito quer que nós realizemos. E não simplesmente fazendo além daquilo que nós temos, além daquilo que nós podemos, aí nos sentiremos sobrecarregados. E o intuito de Deus para nós não é que nós sejamos sobrecarregados enquanto outros sejam aliviados. O intuito de Deus para nós é que todos nós recebamos essa graça maravilhosa do Senhor e sejamos todos o que? Aliviados. Aliviados com essa graça de Deus, com esse descanso de Deus, com esse estilo de vida do reino de Deus. Amados, o Senhor estava aqui ministrando no meu coração e me encorajando a aplicar esse conceito de tudo que eu fizer, eu fazer de todo o meu coração, ou seja, com prontidão, mas que eu faça tudo conforme, de acordo com aquilo que eu tenho, não com o que eu não tenho. Quantas pessoas se sobrecarregam porque elas não têm... Claro que hoje em dia está tudo tão deturpado, mas aqui nós estamos falando de uma vida saudável, amados. Estamos falando de uma vida saudável. Então, às vezes, alguém se sobrecarrega demais, ela não tem um tempo necessário. Vamos dar um outro exemplo aqui. Alguém que não tem um cônjuge cristão, ou só o marido é crente, ou só a esposa é crente. O outro cônjuge não é. E daí, às vezes, na igreja, existe uma pressão, você precisa fazer mais, você precisa vir mais, você precisa isso, precisa aquilo. E aquele irmão ou aquela irmã, ele já entendeu que o seu cônjuge não vai ser ganho pelo tanto de trabalho que ele faz lá na igreja, mas ele vai ser ganho pelo comportamento dele, pela atitude dele ali dentro de casa. E daí, às vezes, aquele irmão não vai ser tão ativo assim nos serviços da igreja, porque o seu cônjuge não é crente. E ele entendeu que ele vai ganhar o cônjuge dele, seja a esposa ganhar o seu marido, ou o marido ganhar a sua esposa, pela atitude que ele tem ali dentro da casa dele, uma atitude de amor, uma atitude de gratidão, uma atitude de rendição, uma atitude de servir o outro. Não servir lá na igreja, porque quantas esposas não ganham os seus esposos porque elas servem muito lá no templo, mas quando o esposo pede um copo d'água, elas não estão dispostas a dar um copo d'água para ele. Ou vice-versa. Podemos falar não só da esposa, mas o esposo, ele trabalha muito lá na igreja, mas ele não está disposto a fazer uma coisa que a esposa pede. Amor, faça isso aqui para mim. Ele não está disponível. Mas quando é alguém lá da igreja que pede, ele vai de prontidão e faz. Aí a esposa olha e pensa assim, poxa, para mim nunca tem tempo? Lembrando, estou dando exemplo aqui de um casal em que apenas um dos cônjuges é crente. Como é que o outro vai ser ganho? Sabe, amados, a gente precisa entender isso. Então a palavra nos fala aqui, dê de prontidão de acordo com o que você tem. Isso não é só sobre finanças. Aqui está falando sobre finanças e a gente aplica isso nas nossas finanças. Ninguém aqui vai ofertar além do que pode. Vai ofertar conforme propôs no seu coração, de acordo com o que tem. Mas nós aplicamos esse princípio também para todas as áreas da nossa vida. E quando nós conseguimos aplicar isso na nossa vida, nós começamos a ter o discernimento para entender os momentos e aquilo que os nossos irmãos podem fazer naquele momento. Tem coisas que eles não vão poder fazer naquele momento. Não vão poder doar naquele momento, porque eles não têm. Seja em termos de tempo, ou seja algum irmão ou alguma irmã que está ali passando
por um luto, ou está ali sendo moldado por Deus e ele está ali mais recluso, mais na dele, nós vamos tendo discernimento para não ficar oprimindo aquele irmão, pressionando aquele irmão. Pelo contrário, nós vamos dar força, vamos ajudar, porque o intuito não é que alguém seja sobrecarregado e outros sejam aliviados. O intuito é que todos sejam aliviados, todos possam desfrutar de uma vida de paz e descanso no reino de Deus, porque essa é a vida do reino. Essa é a vida que Deus tem para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos possamos aplicar essa verdade que nós aprendemos hoje em todas as áreas da nossa vida. Que tudo que nós fizermos seja de prontidão, seja de coração, mas de acordo com aquilo que temos e não de acordo com aquilo que não temos. O Senhor não quer nos sobrecarregar, o Senhor quer nos aliviar. O Senhor quer que levemos uma vida de descanso. Pai, nos ajuda nisso. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa aplicar essa verdade na nossa vida e ter sabedoria para ajudar os nossos irmãos, para que nós sejamos instrumentos de bênção, de fortalecimento para os nossos irmãos, e não instrumentos de opressão, que vem trazendo algo, às vezes, até mesmo maligno, porque oprimir dessa forma não é algo que vem do Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, porque nós queremos ser instrumentos de bênção, ser instrumentos para a sua glória. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a aplicar essa verdade do teu reino nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.